Olá, olá, meus alunos, minhas alunas. Todo mundo bem? Preparados e animados para a aula de hoje? Então vamos lá estudar o direito eleitoral de uma forma descomplicada, de uma forma didática, para você entender esse assunto e gabaritar qualquer questão na sua prova. Na aula de hoje, vamos trabalhar com sistemas eleitorais. Eu reservei um tópico específico, um capítulo específico aqui do nosso curso só para esse assunto, porque se você for estudar dentro da lei das eleições ou dentro do Código Eleitoral, muitas vezes pode ficar complicado. E é um assunto muito importante, então você tem que realmente dar a real relevância para ele. Então vamos lá, iniciando aqui. Você já tem aí meus contatos, né? Qualquer dúvida, participar do grupo Telegram. Sempre que possível, acompanhe também pelo livro aí de Direito Eleitoral. E aí você assiste a aula, lê o livro, resolve as questões, fica bem interessante. Então vamos lá, sistemas eleitorais. Temos três sistemas eleitorais: majoritário, proporcional e o misto. São adotados no Brasil é só o majoritário, o proporcional. O misto, ele não é adotado no Brasil. Foi adotado o majoritário e o proporcional. Professor, eu preciso conhecer, o misto é como se fosse uma mistura dos dois, né? Majoritário e proporcional. Não precisa você aprofundar muito nesse misto. É só você saber que existe, que a prova pode perguntar, né? Quais são os três tipos de sistemas eleitorais: majoritário, proporcional e o misto. Falando assim, bem simples lá sobre eles. O majoritário, a regra é que quem tem mais votos é que vai ganhar. O proporcional é o que você vai aprender na aula de hoje, a questão de legenda, que é muito falado, né? Muitas vezes um candidato a vereador na sua cidade teve uma votação expressiva, teve mais votos que outros candidatos, e ele não foi eleito, né? Muitas vezes a pessoa fica sem entender isso daí. O candidato tem, por exemplo, 2.000 votos, não é eleito, e o cara que tem 500 votos é eleito. Isso aí gera até revolta às vezes, mas você vai entender agora o porquê que isso aí acontece. Porque no sistema proporcional, o voto ele está relacionado ao partido e não somente ao candidato, diferente do sistema majoritário. Por exemplo, quando você vota para governador, você está votando no governador. Já no sistema proporcional, você está votando na pessoa e no partido. E é por isso também aqui que entra a questão de infidelidade partidária. Um governador, um presidente, um prefeito, por exemplo, eles podem ficar sem partido. Não gostou do partido, vai lá, faz a desfiliação, ok, tudo bem. Já um deputado, um vereador, se ele ficar sem partido, ele pode até perder o mandato, se for acusado aí de infidelidade partidária, porque ele foi eleito não somente pelos votos dele, né, mas foi toda a conjuntura do partido que elegeu ele. Tranquilo, feito essa introdução aí, vamos agora aprofundar no sistema majoritário, porque eu tenho dois tipos de sistema majoritário: o sistema majoritário simples e o sistema majoritário absoluto. Antes de explicar, deixa eu logo dizer aqui para quem é aplicado isso daqui, né? De forma bem geral, depois a gente vai aprofundar. O sistema majoritário, ele é aplicado para a eleição aí de presidente da República, logicamente presidente e vice-presidente, né? Eleição de governador, eleição de prefeito e senador. Cuidado aqui, porque a gente está falando de chefe do Poder Executivo, né? Presidente, governador, prefeito, mas entra o senador. O sistema proporcional, ele é aplicado para deputados, em geral, deputado estadual, deputado federal, e vereadores. Pronto. Então, eu tenho a aplicação desses sistemas, o majoritário para presidente da República, governadores, prefeitos e senadores, e o sistema proporcional para deputados e vereadores. Visto isso, agora vamos aprofundar. Para quem é aplicado o majoritário simples? O majoritário simples, o grande detalhe dele é que não vai ter segundo turno. Aqui não tem segundo turno. Aqui o cara pode ganhar por um voto. Já no majoritário absoluto, pode ter segundo turno. Não necessariamente vai ter, cuidado. Pode ter segundo turno. Para quem é que eu vou aplicar o majoritário simples? Para quais cargos? O majoritário simples,
ele é aplicado para o cargo de senador e prefeito, mas cuidado que não é todos os prefeitos. É para prefeitos daqueles municípios que tenham aí menos de 200 mil eleitores. Cuidado, não é habitantes, é eleitores. A banca pode confundir isso daqui. Habitante é uma coisa, eleitor é outra. Então, para não ter primeiro turno, agora você pode até saber na sua cidade aí, né? A sua cidade não tem 200 mil eleitores, por isso que aí um prefeito é eleito com 10 votos, com 5 votos, por um voto, às vezes, pode ser eleito. Então, o sistema majoritário simples é aplicado para senador e prefeitos de municípios aí com menos de 200 mil habitantes. Já o majoritário absoluto é aplicado para quem? Para a eleição de presidente da República, logicamente o vice, né, que é a eleição em conjunto, governador, a eleição para os governadores é pelo majoritário absoluto, e para prefeitos de municípios aí que tenham mais de 200 mil eleitores. Esse caso é o majoritário absoluto. Então, majoritário simples, como eu falei para vocês, a pessoa, quem tem mais votos, ganha. Pronto. É dessa forma. Então, aqui na eleição, se o A, até colocar na outra tela ali, majoritário simples. Se o A, a canetinha, peraí. Se o A teve 500 votos e o B teve 499, acabou. O A está eleito e pronto. Majoritário simples é dessa forma, não tem segundo turno. É diferente do majoritário absoluto. Por quê? Porque aqui o candidato, para não ter segundo turno, precisa atingir a maioria absoluta dos votos. E qual é, professor, essa maioria absoluta dos votos? É 50% mais um. É a metade dos votos mais um voto. Cuidado que não é 51%. Vamos botar aqui, ó, para você perceber essa diferença. Se eu tenho 1.000 eleitores, 1.000 votos, né? 1.000 votos válidos. Candidato, se eu for botar aqui, por exemplo, 51%, vai dar 510 votos. Agora, se eu colocar 50% mais um, é a metade com a metade de 1.000, 500. Mais um, então dá 501. Então, no majoritário absoluto, não é 510 votos, não é 51%, é 50% mais um, é a metade dos votos mais um. Então, o candidato aí, vou trazer aqui dois cenários, todos com 1.000 eleitores. O candidato A, ele teve, vamos supor, 520 votos, e o B teve 300, aqui acabou. A eleição, o A venceu em primeiro turno, que não vai ter segundo turno, porque o A já atingiu a maioria absoluta dos votos, que é 50% mais um, nesse meu exemplo, é 501 votos. Lembrando que não é 51%, porque coloquei aqui um exemplo claro, né, que você percebeu que é diferente. 51% ia dar 510 votos. Já 50% mais um é 501. É aquela história, eu tenho metade. Se eu tiver mais um, já tenho a maioria. Acabou, ganhou, beleza? Agora, o segundo cenário é colocando aí, por exemplo, o A com 450 votos e o B com 400 votos. Vou colocar logo o terceiro, peraí. Colocar o A com 350 votos, o B com 200 e o C com 150 votos. Então, aqui, ninguém atingiu a maioria absoluta. Seria 501 votos. Ninguém atingiu. Então, nesse caso, vai para o segundo turno. No segundo turno, eu vou chamar os dois mais eleitos. Então, o A e o B vão disputar aí
o segundo turno. O mais votado no segundo turno é o eleito. Tranquilo? Então, esse é o majoritário absoluto, aplicado aí para presidente da República, governadores e para prefeitos aí de municípios com mais de 200 mil eleitores. Uma regra aqui interessante. Vamos supor que o A, ele falece, né, ocorre o falecimento dele antes de ir para o segundo turno. Ele acabou o primeiro turno, quando ia para o segundo turno, ele faleceu. Nesse caso, o que acontece? Nesse caso, vai o B e o C para o segundo turno. Professor, e o vice dele? Não, o vice não vai. Se o A ocorreu o falecimento do A antes dele ir para o segundo turno, nesse caso, vai o B e o C. Lembra de um caso bem conhecido, foi Eduardo Campos, foi candidato a presidente da República, ele faleceu ainda na campanha do primeiro turno. Como ele faleceu ainda na campanha do primeiro turno, não tinha ocorrido o primeiro turno ainda, a Marina Silva, na época, que era a vice dele, assumiu e foi candidata. Mas vamos supor que o Eduardo Campos tivesse ido para o segundo turno, ele já tivesse ganhado, tivesse ficado em segundo ou em primeiro, né, no primeiro turno, e ele estaria disputando o segundo turno. Na época seria com a Dilma ou com a Aécio Neves, né? Um dos dois. E o Eduardo Campos, nessa campanha, já para o segundo turno, ele vem a falecer. Nesse caso, a vice não assumiria. Como ele faleceu, eu ia chamar o segundo e o terceiro. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com essa regra. Professor, e se empatar? Por exemplo, aí, se o C tivesse 200 votos também, batou o B e o C. Então, vamos supor, o A não faleceu, né? Outro exemplo aqui já. Apagar aqui. O A ganhou em primeiro lugar. Eu tenho o B e o C empatado aí em segundo. Nesse caso, vai ser eleito o mais idoso. Vai para o segundo turno, melhor dizendo, né? O mais idoso. Então, vamos supor que o C é o mais idoso. Aí vai para o segundo turno o A e o C. O B está fora. Entendeu? Então, duas regrinhas aí importantes, anote aí no caderno. Se ocorrer o falecimento do candidato antes do segundo turno, ele já teve o primeiro turno, está indo para o segundo, ele faleceu, eu vou chamar os dois mais votados, né, os remanescentes, no caso aqui B e C, por exemplo. Já se ocorrer empate, eu vou chamar o mais idoso. Beleza? Então, essa majoritária absoluto, ele é bem simples, é só você saber aí a diferença do majoritário simples, que é aplicado para senador, cuidado, porque legislativo, né, deputado, vereador, geralmente a gente lembra do proporcional, mas o senador é uma exceção, o senador é majoritário, quem tem mais votos ganha e acabou, não tem essa, não tem negócio de partido. Para prefeitos aí, majoritário simples aplicado para prefeitos com menos de 200 mil eleitores. Já o majoritário absoluto, aplicado para presidente da República, para governadores e prefeitos com mais de 200 mil, municípios com mais de 200 mil eleitores. No majoritário simples, basta ter a maior quantidade de votos, a pessoa pode ganhar com um voto de diferença, pode ganhar. Já no majoritário absoluto, a pessoa tem que atingir a maioridade absoluta, que é 50% dos votos mais um, a metade mais um dos votos válidos. Se ela não atingiu, vai para o segundo turno. Os dois mais votados irão disputar o segundo turno. Beleza? Então vamos lá analisar aqui algumas regras importantes para passar para o sistema proporcional. Algumas dessas regras eu já até expliquei. Aqui é o artigo 2º da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados brancos e nulos. Brancos e nulos não entram como votos válidos. Às vezes tem essa questão aí, né, muita discussão sobre esses votos brancos, nulos, mas eles não são considerados votos válidos. Eu vou até explicar um pouco mais quando eu for falar do sistema proporcional. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, porque a eleição é no primeiro domingo de outubro. Já o segundo turno é no último domingo de outubro, concorrendo os dois mais votados e considerando eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Olha o que eu expliquei aqui no parágrafo 2º. Se antes de realizar do segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então, cuidado que você
poderia pensar que o vice iria assumir, né? Não. Nesse caso, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou algum impedimento legal do candidato, eu vou convocar o outro, em regra o terceiro colocado, né? Se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecer em segundo lugar mais de um candidato, com mesma votação, qualificar-se ao mais idoso. Aqui é o exemplo que eu falei, dos dois está lá, por exemplo, com 200 votos, eu vou convocar o mais idoso. A eleição do presidente importará do candidato a vice-presidente, com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de governador. Muito cuidado, porque é o seguinte, se ocorrer um falecimento ou algum impedimento do vice, o que vai acontecer? Vou substituir, pronto. Não, aqui essa regra aqui é para o titular. É se o titular falecer, se o titular desistir. Aí é que eu vou aplicar isso aqui. Mas o vice, eu vou substituir por algum do mesmo partido, né, por exemplo, e pronto, beleza? Outra regra importante. É facultado ao partido, à coligação, substituir candidato que foi considerado inelegível ou falecer após o termo final do prazo do registro ou ainda tiver seu registro indeferido ou cancelado. Aqui muitas vezes acontece, a pessoa sabe que é inelegível, né, mas entra lá, sabe que ele é o mais votado, que ele é um candidato que tem a maior chance aí de ser eleito, mas aí depois ele tem que substituir. É possível o partido substituir o candidato aí inelegível, que renunciou ou que falecer. Agora, cuidado, porque nós estávamos explicando a regrinha aí de antes do segundo turno, agora vem uma regrinha diferente. A escolha do substituto face-á na forma estabelecida no estatuto do partido, a que pertenceu o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da decisão que deu origem à substituição. Então, como é que vai ser substituído? Aí vai ser o estatuto de cada partido que vai dizer. O partido X pode dizer, não, a substituição do meu partido é assim. O Y vai dizer, não, é desse jeito. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertenceu o substituído, que deverá ser requerido até 10 dias contados aí do fato da notificação do partido da decisão judicial que deu origem. Essa parte aqui, ela foi revogada, né, foi retirada, está valendo isso aqui, mas que permanece basicamente quase da mesma forma com o prazo aí de 10 dias. Beleza. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Vamos lá, vamos esquematizar isso daqui. Essa substituição ela vai ocorrer antes do primeiro turno. Se no segundo turno, se a eleição já tiver ido para o segundo turno, né, e ocorrer morte aí, desistência, vai chamar o terceiro colocado, por exemplo. Então, aqui é como se fosse antes do segundo turno. Antes do primeiro turno, aliás. Tenho aqui o primeiro turno. E aí, ocorreu aí a morte, a desistência, como ocorreu lá a morte do candidato a presidente, Eduardo Campos. Foi antes do primeiro turno. E aí, quando acontece a morte do candidato, a desistência, ele é inelegível, a substituição vai ser feita de acordo com o que está estabelecido no partido. Ela tem que ser feita no prazo de 10 dias da ocorrência. Então, ocorreu a desistência, ocorreu a inelegibilidade, ocorreu o falecimento do candidato, o partido tem 10 dias para substituir, para escolher quem é que vai ocupar aquela vaga ali. Só que isso tem que ocorrer, esse novo pedido tem que ocorrer no prazo de 20 dias antes da eleição, salvo no caso de falecimento, porque aí a substituição pode ser efetivada até mesmo depois desse prazo. Não sei se vocês já visualizaram que às vezes tem assim, é o último dia para fazer alguma substituição, para mudar o candidato, que às vezes ali, bem pertinho da eleição, muda. Eu trabalho muito com eleições, direito eleitoral, e a gente visualiza muito isso, como o cara é o chefe político da cidade, só que ele está inelegível. E às vezes ele sabe que ele é que vai ganhar, se ele colocar outra pessoa, às vezes não ganha. E ele vai, ele mete a candidatura dele e ele segura até o último minuto. Aí quando chega aqui, 20 dias antes das eleições, aí ele vai lá e substitui, coloca outra pessoa no lugar dele, que já está muito próximo, então ali 20 dias ali, às vezes a pessoa nem lembra, nem vê que mudou, né? Então ele segura realmente, às vezes, para fazer isso daí. É uma das hipóteses, né, que acontece de fraudar, não é só essa, tem várias outras, mas uma delas
é isso aqui, beleza? Então, cuidado com esse detalhe, cuidado com esses prazos, essa questão da substituição do candidato for considerado inelegível, que renunciar ou falecer, tem que ser feita aí 10 dias contados do fato, não ocorreu, falecimento. Aí eu expliquei aqui esses dois prazos para você não confundir. 10 dias é contados do fato que ocorreu, né? Então, ocorreu o falecimento, o partido tem 10 dias para fazer ali aquela substituição. E ela tem que ocorrer no prazo de até 20 dias antes do pleito. Então, depois de, vamos supor, 10 dias antes do pleito, o partido quer substituir, já não pode mais. Salvo na questão de falecimento. Falecimento pode. Até 5 dias, 3 dias, aí pode ocorrer. Mas em outras hipóteses, tem que ser 20 dias antes. Então, está com 5 dias, faltando 5 dias para a eleição, o partido quer substituir o candidato. Não pode mais. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Bem interessante esses dois prazos. Lembrando aqui que o primeiro aqui foi revogado, né? O que está valendo é o segundo. Vamos agora para o sistema proporcional. Esse aqui tem que ter muita atenção e vai ter até uma segunda aula só sobre o sistema proporcional, ele tem muitas regras. Então, aqui, como eu falei para vocês, o que vai valer também é o partido. Vamos lá, o candidato A teve 150 votos do partido X, o candidato B, 100 votos do partido Z, e assim por diante. Vamos supor que aqui eu tenho 4 vagas, vou eleger 4 vereadores ou deputados, né? Professor, os 4 primeiros aí estão eleitos? Não, não sei ainda. Se fosse o sistema majoritário, poderia dizer que os 4 aí poderiam estar eleitos, né? Se fosse 4 vagas em alguma situação. Mas no sistema proporcional, não. Eu ainda não posso dizer que esses 4 primeiros estão eleitos. E não, professor, não. Porque eu preciso fazer alguns cálculos. Então, não, se, por exemplo, se a prova chegar e dizer, são 4 vagas, eu posso afirmar que o candidato E, o candidato D e o candidato A e B estão eleitos? Não, não pode. A questão de prova poderia perguntar isso daí, né? Os 4 primeiros estão eleitos. Não, sistema proporcional não posso afirmar com... Até pode ser, pode ocorrer a situação, mas eu não posso afirmar com 100% de certeza sem antes saber, sem antes fazer alguns cálculos. Que cálculos são esses? Primeiro, quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o primeiro cálculo que tem que ser feito. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar os votos válidos. Votos válidos, eu tiro brancos e nulos. Então, se a prova cobrar de vocês, que já cobrou uma vez, pedindo para fazer esse cálculo, e lá, por exemplo, ela colocar brancos e nulos, tira, esquece. Aqueles votos ali não vão ser computados. O que vão ser computados são os votos válidos, beleza? Então, aqui eu já coloquei os votos válidos. Mas vamos supor que teve 200 brancos, 300 nulos, que dá 500. Esses 500 está fora, não entra no cálculo. Então, o quociente eleitoral, eu vou pegar a quantidade de votos válidos, dividir pelo número de vagas. O bizu, para você lembrar dessa fórmula, é lembrar da banda Eva, bizu do Soarinho. Eva, por quê? Porque você vai lembrar, o quociente eleitoral é os votos válidos dividido pelas vagas. Beleza? O A você vai lembrar de vagas. Tranquilo. E, aliás, você pode até colocar o bizu aí, para ficar até melhor, com 2V. EVA, com 2V. Por quê? Porque o quociente eleitoral é os votos válidos dividido pelas vagas. Até colocando outro V fica melhor. Então, o bizu da fórmula do quociente eleitoral, EVA com 2V, que aí você lembra, o quociente eleitoral são os votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Vamos lá que eu já fiz todos os cálculos para ficar mais fácil. Se tiver algum erro aí de cálculo, não sei, não importa, o que importa aqui é o conceito, mas eu já deixei feito justamente para a gente não perder tempo. Então aqui eu vou somar a quantidade de votos válidos, todos os votos que tiveram aí, então eu somei aqui 150, 100, 50, 350, 750, deu 1.400 votos. E eu tenho 4 vagas, né, como eu falei no início. Então eu divido aí 1.400 por 4, eu tenho 350. O que significa esses 350? Porque assim, muitas vezes a prova, ela pode perguntar para você fazer esse cálculo. Pode cair uma questão, como já caiu em vários concursos. Mas, às vezes, é o que você tem que entender o conceito. O que significa isso? O quociente eleitoral é a quantidade de votos que o partido precisa para ter uma vaga ali. Então, nesse caso, vamos supor que é uma eleição para vereador. O partido precisa de 350 votos
para eleger um vereador. Se o partido não atingir essa quantidade, ele não vai eleger vereador. Só logo de cara, ó, esse cara aqui teve 700 votos sozinho. O partido dele, cada partido aqui nessa eleição, precisa de 350 para eleger um. Sozinho o cara tem 700 votos. Então aqui de cara ele já vai puxar outro. O partido dele vai eleger dois. E às vezes vai ser um cara que teve bem pouquinho votos. Às vezes o que acontece é isso daí, da legenda, né? Às vezes fala, um puxou o outro, não sei o quê. É isso daí que funciona. Porque o quociente eleitoral é para saber isso. É para saber quantos votos o partido precisa para ter uma vaga, para ter duas. Então, nesse meu exemplo aqui, cada partido, ó, o partido X, o partido Z, o partido W, precisa de 350 votos para eleger um. Se tiver 700, dois, e assim por diante, beleza? Então, o quociente eleitoral é isso, é para saber a quantidade de votos necessários para ter direito a uma vaga ali naquela eleição. Beleza, já sabemos aí quem são os eleitos? Ainda não. Precisa fazer o quociente partidário. E o bizu aqui, para você lembrar da fórmula, é pavê. Toda festa de Natal tem aquela piada clássica, né? Para ver ou para comer, né? Toda vez tem isso. E sempre todo mundo acha graça, né? Sempre Natal, aquela coisa de família, a mesma piada. O bom é isso, né? Então, o quociente partidário, que o P, você vai lembrar que são aí, quociente partidário, são os votos do partido dividido pelo quociente eleitoral, pavê. Como é que você vai lembrar na prova? O quociente partidário são os votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Espera aí, professor, não entendi muito bem, não. Vamos voltar aqui com muita calma para você entender quociente eleitoral. Eu vou pegar a quantidade de votos válidos, os votos totais aí válidos, vou somar os votos de todo mundo, votos válidos, excluído, brancos e nulos, tá igual o Cebolinha agora, dividido pelas vagas. São 4 vagas, né? Então, eu peguei aqui 1.400 dividido por 4, deu 350. O que significa esse 350? O que significa esse quociente eleitoral? É a quantidade de votos que o partido precisa para eleger um candidato. Se ele tiver, vamos supor, 700, tem 2 vagas, assim por diante. Já o quociente partidário, o que significa? Aqui eu vou saber quantas vagas o partido vai ter. Quantos candidatos o partido vai eleger? Porque, como eu falei, no sistema proporcional, o partido influencia muito. E aí, como é que eu vou saber isso? Vou pegar os votos do partido agora. Eu vou separadamente de cada partido e dividir pelo quociente eleitoral. O quociente eleitoral desse exemplo aqui já foi visto a 350. Então, o que eu vou fazer? O partido X, ele teve 2 candidatos. Um teve 150 votos, o outro teve 50. No total, ele só teve 200 votos. Ele vai ter direito a eleger alguém? Não, não vai. Lembra? Quociente eleitoral, que deu 350, que era a quantidade de votos que o partido precisava para eleger um candidato. Pois é, você tá vendo? Ó, fica fácil, depois fica bem tranquilo se aprender isso aqui. Então, o partido X só teve 200 votos, ele não vai ter direito a eleger um candidato aí, não. E o quociente partidário dele, eu vou pegar os votos dele, 200, dividir pelo quociente eleitoral, 350, deu 0,57. Acabou. Ele não vai ter direito a nenhuma vaga, né? Então, partido X, 0 vagas. O partido W, um candidato teve 700 votos, o outro teve 50. No total, 750 votos daquele partido. 750 dividido por 350, que é o quociente eleitoral, 2,14. Eu vou tirar os números quebrados, então ele vai ter 2 vagas. O partido Z, 350 mais 100, ele teve no total 450 votos. Dividido por 350, 1,28, então ele vai ter uma vaga. Então é assim que eu faço. Beleza, então já sei quantas vagas cada partido vai ter. O partido W, por exemplo, vai ter 2 vagas. Por quê? Pela quantidade de votos que o partido teve. Aqui é onde entra o voto de legenda. Você já ouviu falar disso? Voto de legenda. O que acontece com o voto de legenda? É quando você não vota em nenhum candidato, você vota no partido. Eu já fiz isso. Quando era mais novo, era muito ferrenho, assim, por isso que eu
ministro da lei eleitoral, assim, com política e tal, eu gostava muito. Hoje eu trabalho mais na parte de assessoria, consultoria, na eleição ali, na questão de advogado, delegados, enfim. Não mexo, mas não vale a pena muito, não. Mas quando era mais novo, era bem ferrenho. E aí eu votei na legenda. Eu gostava tanto do partido que eu fui lá, não votei nenhum candidato. Digitei os dois números do partido e confirma. E professor, por exemplo, deputado estadual. Você não tem nenhum candidato que você quer, mas você gosta de um partido. Aí você vai lá, digita os dois primeiros dígitos, né? No caso, PT 13, PSDB 45, PSL 17, PP 11 e assim por diante. Aí você digita lá, só o 45, só o 13, só o 17, enfim, confirma. Pronto, você votou no partido. Quando eu for fazer o quociente partidário, aquele voto seu vai entrar no partido. Vai entrar nesse cálculo aqui. Não foi nenhum candidato específico, mas você votou naquele partido. Por isso que o proporcional entra essa questão do partido aí. Beleza. Então aqui o X não vai ter nenhum candidato eleito, porque ele não atingiu o quociente aí partidário. O W tem duas vagas e o Z tem uma vaga. Vamos agora saber quem são os eleitos. Os eleitos vai ser o quê? O partido W, ele tem duas vagas, o Z, ele tem uma vaga e o partido X tem zero vagas. O primeiro colocado é o E, que é do partido W, ele está eleito. Só que o partido W tem mais uma vaga. E o F, ó, com bem pouquinhos votos, 50 votos, foi eleito. Está eleito o F. O A e o B tiveram mais votos do que ele, mas não foram eleitos. Quem foi eleito foi o F. Por quê? Por conta do quociente partidário, da legenda, né, como é chamado. O partido Z tem direito a uma vaga. Então, quem foi o mais votado desse partido? O mais votado do partido Z foi o D. Então, o D está eleito. E o A, professor? O A é do partido X. O partido X não teve direito a nenhuma vaga, então o A não foi eleito. E o B, professor? O B, ele é do partido Z. O partido Z só teve uma vaga. Então o B até agora não está eleito. Por que eu digo até agora não está eleito? Porque lembra no início que eu falei que eram 4 vagas, eu só preenchi 3. Está sobrando uma. Como é que eu vou calcular essa vaga que está sobrando? Na próxima aula você vai saber. Na próxima aula vamos calcular isso daí. Mas nessa aula, como eu falei, eu gosto sempre de dividir os blocos de forma gradativa, para não colocar muitas informações. Então, eu quero que você compreenda como é que funciona o sistema partidário. Por que que um candidato que tem menos votos, ele é eleito e às vezes um que tem a maior quantidade de votos não é eleito? Está aqui a explicação por isso, para isso. Quando a gente foi calcular o quociente partidário, o partido W, ele teve direito a duas cadeiras. Então, eu pego o primeiro e o segundo mais votado, daquele partido. E aí, nesse caso aí, nessa eleição, ó, o quinto colocado da eleição foi eleito, enquanto que o terceiro não foi, porque o partido dele não atingiu aquela quantidade de votos necessárias. Só para finalizar aqui a aula, voltando aqui, peraí, só voltar aqui para a gente revisar essas formas. Então, quociente eleitoral. Vou pegar os votos válidos, somar os votos aí todos, de todos os candidatos, os votos válidos, dividir pelas vagas. Então, no meu exemplo era 4, mas se eu dissesse que era 5, que era 3, ia dividir por 3, por 5, enfim. Geralmente divide por 9, né? Vereador, 9 vagas. Deputado estadual, se for, vamos supor, 31 vagas, divide por 31 e assim por diante. Dividir pela quantidade de vagas. Aí eu vou ter o quociente eleitoral, que é a quantidade de votos que o partido precisa para ter uma cadeirazinha lá na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados Federais. Depois, eu vou calcular o quociente partidário, que aí é cada partido. Vou pegar os votos do partido, que é os votos de cada candidato, mais os de legenda, né? O de legenda entra aqui nesse cálculo, dividido pelo quociente eleitoral. Por isso que eu tenho que saber o quociente eleitoral, né? O primeiro cálculo é o quociente eleitoral, porque eu vou utilizar ele no quociente partidário, para saber quantos votos, quantas cadeiras cada partido vai ter. Aí eu fiz o quociente partidário do partido X, deu 0,57, ele tem 0 vagas. Esse partido não vai eleger ninguém, pelo menos até agora, né? Partido W, deu 2. Opa, então ele vai eleger 2. Só que o primeiro colocado, ele sozinho levou 700 votos.
Então ele vai puxar outro com ele, como aconteceu com o Tiririca puxou bem uns 4 ou foi 5, porque ele teve uma quantidade de votos absurda, e toda vez você visualiza isso, né? Nessas eleições para vereador, para deputado, hoje você está entendendo por que que isso acontece. Então, o partido W tem direito a 2 vagas. O Z só tem direito a uma. Nesse caso, ficamos assim: eleito o primeiro, o E, eleito o segundo, o D, e o quinto foi eleito por conta da quantidade de vagas que o partido dele tem. É por isso que entra aqui a infidelidade partidária. Vamos supor, o F, depois que está eleito, aí vai dizer: não, eu não quero mais o partido W, não. Eu não gosto desse partido, não. Vou sair dele. Se ele sair, em regra, ele perde o mandato. Por que ele perde o mandato? Porque ele não foi eleito por ele, não. Olha a quantidade de votos que ele precisava para ser eleito. Ele foi eleito pelo partido, o partido que ajudou ele. O partido que levou ele ali para ser vereador, para ser deputado estadual, deputado federal. Então, se ele abandona o partido, ele pode perder o mandato dele, perder o mandato de vereador, perder o mandato de deputado estadual, beleza? Porque foi o partido que levou ele ali a ser eleito. Lembrando que está sobrando uma vaga aqui, né? Vamos descobrir como vai ser esse preenchimento na próxima aula, beleza? Um forte abraço a todos e bons estudos.